Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, Vedanta Brasil. É um prazer grande, enorme, maravilhoso estar com vocês, né, virtualmente. E hoje eu me sinto mais descansado. Vamos, né, torcer para que a gente tenha boas classes de Vedanta hoje. Só um minutinho, por favor. Vou cortar o vídeo porque eu vou colocar uma coisa na minha garganta. Ok. Ok, ontem nós cobrimos alguns versos e eu quero simplesmente, eu dei uma repassada agora mesmo sobre alguns dos pontos que não ficaram muito claros para mim ontem e hoje de manhã ficaram claros na medida que eu fui lendo isso. Nenhum órgão dos sentidos percebe uma substância. Nenhum órgão dos sentidos percebe a substância de um objeto, apenas as propriedades. Então, isso nós compreendemos, né? Que esses órgãos dos sentidos e os objetos, eles podem possuir 3, 4, 5 propriedades, e aí nós necessitamos nossos 5 instrumentos dos sentidos e os 5 órgãos dos sentidos, de modo a perceber todos os aspectos daquele objeto de experiência. Então, a gente não percebe exatamente um objeto. Por quê? Porque, fundamentalmente, a gente não consegue nem ver todos os ângulos, todos os aspectos do objeto. A gente percebe, do ponto de vista físico, aquele ângulo, do ponto de vista do nosso conhecimento, a gente percebe aquelas propriedades que nós já compreendemos a respeito dos objetos. Então, nós jamais compreendemos inteiramente um objeto por si, a substância, a realidade de cada objeto, mas nós compreendemos as propriedades com base nas nossas percepções e os nossos conhecimentos a respeito desses objetos, né? Os seres humanos nunca podem conhecer os objetos. Você não pode inferir uma cadeira porque a inferência é baseada na percepção. Então, o conhecimento inferencial é baseado no conhecimento perceptivo direto. Portanto, a gente não pode realmente conhecer um objeto tal qual uma cadeira, porque a inferência a gente vai inferir através do tato, através de sentar, através do utilísio, né, etc., da cor, da textura, mas ainda assim a gente não pode realmente conhecer uma cadeira, ok? Nem mesmo através da inferência, porque a inferência depende do conhecimento perceptivo direto. A gente conhece uma cadeira através das propriedades da cadeira, entendeu? A gente vai ver, a gente vai perceber a cor e a forma, a gente vai tocar e a gente vai utilizar, mas a gente jamais pode compreender um objeto em sua integridade, em sua totalidade. Como sabemos que temos órgãos dos sentidos, você nunca pode ver os órgãos dos sentidos, apenas os instrumentos dos sentidos. Os órgãos são conhecidos inferencialmente. Então, os órgãos são conhecidos por inferência, por quê? Porque é através dos efeitos que nós podemos compreender a causa, né? Então, os nossos instrumentos de percepção são mais densos, eles são os efeitos de uma causa. Então, nós temos o contato com o objeto, a percepção de um objeto através dos nossos instrumentos externos de percepção, e através dessa experiência nós podemos inferir
que existem os órgãos de percepção, ok? Porque não existe um efeito sem uma causa. E como a gente sabe, esses órgãos, esses instrumentos de percepção externos, né? Eles são inertes, eles não contêm nenhuma capacidade de percepção inteligente, não existe nenhuma realidade, entendeu? Viva, inteligente, nesses instrumentos físicos exteriores, que são apenas médios ou veículos através do qual a nossa mente, né, através dos órgãos de percepção e a mente, a gente pode realmente conhecer algumas das propriedades dos objetos de experiência que nós contatamos. Então, tinha aquele raciocínio. Aqui está o raciocínio. Se tivermos 5 tipos de experiência sensorial, elas deverão ser produzidas pelos instrumentos correspondentes. Em outras palavras, através de 5 tipos de instrumentos correspondentes, nós podemos perceber um objeto, né? E através desses 5 instrumentos de percepção externos, físicos, né? Nós teremos 5 experiências. Então, as experiências que nós obtemos através desses 5 instrumentos externos de percepção, elas não pertencem aos instrumentos físicos. E a lógica aqui é, se a gente tem uma experiência dos objetos, das propriedades do objeto, através desses instrumentos externos, por inferência a gente compreende que a causa e o motivo, a origem dessa experiência se encontra nos órgãos de percepção e na mente. Okay? Essa é a lógica aqui. Se tivermos 5 tipos de experiência sensorial, elas deverão ser produzidas pelos instrumentos sensoriais. Os instrumentos são externos, eles são voltados para o campo físico material, né? E os órgãos existindo na mente, eles são a causa, né? Naturalmente, toda essa história de causa e efeito é muito relativa, porque não existe uma causa absoluta e não existe um efeito absoluto. É quando nós dizemos que tem uma outra afirmação interessante aqui, né? Quando a gente diz que nenhum órgão dos sentidos percebe uma substância, apenas as suas propriedades, os seres humanos nunca podem conhecer os objetos. Os seres humanos jamais podem conhecer. Então, você não pode conhecer a substância real. Um objeto é apenas o nome e a forma. Tinha uma outra afirmação que me entregou, mas hoje ficou claro, mas eu não estou encontrando aqui. Ok. O objeto que um órgão dos sentidos produz, então nós estamos dizendo um objeto que um órgão dos sentidos produz é apenas a propriedade do próprio órgão, né? Nós discutimos um pouco isso, porque isso nos dará a entender que as propriedades dos objetos, sejam eles mais, né, diversas, as propriedades de cada um objeto, o nome, a cor, a forma, a cor, a textura, a funcionalidade, etc., etc., né, as qualidades, as propriedades, as propriedades dos objetos, né, essa afirmação, ela tem um significado implícito de que ela não pertence ao objeto, mas ela pertence somente à mente, aos órgãos sensoriais. Você lembra disso? Nós vimos isso, né? Pertence somente aos órgãos. Então, isso é uma afirmação muito intrigante, porque, de um certo modo, é verdade, né? Os órgãos sensoriais, eles têm um relacionamento com os seus respectivos objetos. De novo, se nós temos um objeto com 5 propriedades de cores, propriedades de som, propriedades de taste, né? De sabor, propriedades os 5 propriedades correspondentes aos 5 elementos primários básicos. Se nós contatamos um objeto com 5 propriedades, ok? Então, esses objetos, eles requerem um órgão de percepção, entendeu? Os 5 órgãos de percepção, de modo que ele possa ser captado. Agora, qual é o relacionamento entre o objeto com 5 propriedades distintas, referentes a cada um dos elementos primários, e os 5 órgãos que vão captar, né?
Então, essa afirmação diz que o objeto que um órgão de sentido produz é apenas propriedade do órgão e não do objeto. Então, essa é uma afirmação que serve ao propósito de determinar que tudo está ocorrendo na mente, entendeu? E a mente ela é capaz de interpretar a experiência a partir do recebimento, da recepção das propriedades do objeto, mas o que ela vai determinar aqui é uma função das vasanas contidas na mente desse indivíduo, né? As noções, os conceitos, as experiências, os conhecimentos, etc, etc. Então, essas propriedades, elas pertencem ao objeto, mas pertencem aos órgãos. Sem os órgãos sensoriais, essas propriedades do objeto, elas não podem ser captadas, entendeu? Elas são captadas na medida que nós temos os instrumentos necessários para receber essas propriedades. Então, essa inter-relação entre as propriedades dos objetos e as propriedades dos órgãos que são capazes de captar essas propriedades, ela é interdependente, ok? Do mesmo modo que o ovo depende da galinha, a galinha depende do ovo. Por quê? Nesse universo não existe uma causa absoluta e nem um efeito absoluto. Esse universo não é um fenômeno linear, é um fenômeno cíclico e as causas se tornam efeitos e os efeitos se tornam causas. E, nesse sentido, as propriedades dos objetos, quando Ishvara começou a produzir os 5 elementos, imediatamente esses 5 elementos eles deram origem aos órgãos de percepção, né? Esses órgãos de recepção, de recebimento, de captação, né? Não faria sentido um universo que não pudesse ser conhecido. Sem os jivas, esse universo é incompleto, entendeu? Diríamos que é só Ishvara e Jagata, todos os objetos inertes. Não, nós precisamos dos jivas. E o jiva é um desenvolvimento dos objetos cujas propriedades existem, mas são interpretadas pela mente através dos órgãos sensoriais de cada indivíduo, com base no conhecimento, nas tendências, nos preconceitos, nas predisposições mentais, emocionais, intelectuais, etc. Então, esse interrelacionamento entre o objeto e suas propriedades e os órgãos que os recebem, entendeu? Ele é cíclico. Um depende do outro. Não é que simplesmente o órgão é a causa e o objeto e a experiência é o efeito. A experiência é um efeito de uma causa, sim, mas essa causa é interrelacional, se a gente pudesse dizer, entre o objeto de experiência e os órgãos de percepção. Então, é isso que causa a experiência. Você lembra da definição da experiência? É a consciência associada à Maya, associada à mente, através dos órgãos de percepção, os órgãos dos sentidos, contatam um objeto e imediatamente nós temos a experiência. A experiência é um efeito e a causa, o que é a causa? A consciência, Maya, a mente do jiva, os órgãos de percepção, os instrumentos de percepção e o objeto. Quando essa cadeia, né, ela se alinha desse modo, nós temos uma experiência e, naturalmente, o objeto final, né, é a parte mais densa, é a parte mais grosseira dessa cadeia de fatores que determinam uma experiência. Mas, ainda assim, a gente diz que os objetos eles deram origem aos órgãos de percepção, porque Ishvara, quando criou o universo, ele criou primeiro os elementos, entendeu? Em sua forma causal, em sua forma sutil, e aí eles foram grossificando e depois, então, a nível sutil, antes de grossificarem, os elementos foram dando origem aos órgãos de percepções ainda a nível sutil, entendeu? E mais tarde, grossificando, os órgãos, os instrumentos, os objetos densos, né, foram dando origem aos órgãos de percepção, né, os instrumentos físicos e os órgãos na mente do indivíduo que pertence a esse corpo sutil, macrocósmico e microcósmico, né? Então, eu queria esclarecer isso, porque me intrigou ontem, tudo isso, né? Que um órgão dos sentidos produz, o objeto que um órgão dos sentidos produz é apenas a propriedade do órgão em associação com as propriedades dos objetos. Que todos os objetos, eles têm propriedades, e as propriedades é o subproduto da sua configuração
baseada nas 3 energias e os elementos primários, secundários, etc. Tudo que existe no universo é definido ou limitado por suas propriedades. E os órgãos de percepção, eles têm um relacionamento, né, de codependência, de causa e efeito, entendeu? Com todos esses objetos. Ficou claro para esse comentário? Esclareceu um pouco mais sobre alguns desses pontos de ontem? Ok. Ontem minha mente estava um pouco assim, ó. Hoje está um pouco mais assim. Ok. Os sentidos surgem das propriedades dos elementos. De novo, a gente vai explorar um desenvolvimento desses mesmos conceitos. Os órgãos dos sentidos, né? Os órgãos de percepção, eles surgem a partir das propriedades dos elementos, ok? Os elementos são criados, né? A gente sabe o elemento fogo foi criado. Quais são as propriedades desse elemento fogo, né? Nós vimos as propriedades, aquelas mais evidentes, que é a luz e o calor, né? Mas eles possuem as outras propriedades também, que ele assumiu a propriedade do espaço, as propriedades do ar, e depois a propriedade e espaço, ar, fogo, água, assim, do ar e do ar e do espaço, né, que seria o som e o toque. Então essas propriedades, elas foram incluídas no fogo, e depois, mais tarde, o fogo apresenta a propriedade de calor e a propriedade de luz, né? Então, os sentidos surgem, se desenvolvem a partir das propriedades desses elementos. Os 5 órgãos dos sentidos que percebem os 5 elementos são, isso nós já conhecemos já muito claramente, né? Os órgãos dos sentidos, eles vão perceber, eles vão receber os 5 elementos através da audição, do tato, da visão, do paladar e do olfato. Os 5 sentidos funcionam através dos órgãos densos, os ouvidos, a pele, os olhos, a língua e o nariz. Os sentidos são sutis. Ok? Então, vamos corrigir essa linguagem aqui. Os cinco sentidos, né? As cinco percepções sensoriais funcionam através dos instrumentos, para manter a mesma linguagem. O instrumento físico externo nós chamamos de instrumento de percepção. E aquilo que pertence à mente nós chamamos, de uma linguagem genérica, né, generalizada, em nossos termos, nós chamamos de órgãos de percepção. Instrumentos de percepção são os instrumentos físicos, né? E os órgãos, eles residem, eles existem na mente, eles são sutis. Então, os cinco sentidos funcionam através dos instrumentos densos de percepção, né? O ouvido, a pele, os olhos, etc. E os órgãos de percepção, que são os sutis que existem na mente, são inferidos a partir de suas funções, né? Então, as funções desses objetos, elas são os órgãos de percepção que pertencem à mente, elas são inferidas através das funções ou propriedades desses objetos que são percebidos através dos instrumentos de percepção, os instrumentos densos. Ok? De novo, reformulando. Os 5 sentidos funcionam através dos instrumentos densos de percepção, o ouvido, a pele, os olhos, a língua e o nariz. Os sentidos, né? Os sentidos, a experiência, né, que nós recebemos, né, que se torna realmente a nossa compreensão das propriedades desses objetos, os sentidos, eles existem na mente, eles são sutis. E a presença dessas experiências sensoriais que ocorrem na mente, a presença das experiências sensoriais que ocorrem na mente, é inferida a partir de suas funções, né? Então, as funções desses objetos que nós experimentamos, entendeu? As funções, as propriedades, elas são a demonstração
de que esses objetos, experiências, eles foram experimentados nos órgãos sensoriais, não nos instrumentos externos. A presença, né, desses órgãos internos sensoriais, que pertencem à mente, são inferidas através das funções, através das propriedades recebidas, captadas, né, externamente, através dos instrumentos de percepção. Esses instrumentos, eles são voltados para fora, eles são extrovertidos, como a gente diz, eu não sei bem se isso é uma boa palavra em língua portuguesa. Mas, às vezes, o verso número 9, às vezes, os órgãos, né, os nossos órgãos de percepções, né, por exemplo, o nosso ouvido físico, etc., etc., mas, às vezes, ouvimos os sons emitidos pelas nossas expirações e inspirações e ouvimos um zumbido quando nossos ouvidos estão aquietados. Sentimos uma sensação interna de calor e frio quando a comida e a água são ingeridas, né? Então, nós temos também a capacidade sensorial, não somente de perceber esses estímulos que vêm do campo, né, exterior, né, do campo dos objetos, mas também nós temos uma capacidade perceptiva de perceber e experimentar até mesmo algumas coisas que ocorrem dentro do nosso corpo físico, como, por exemplo, se a gente bebe uma água gelada, a gente vai ter uma sensação, né? Uma experiência do tato, que a gente percebe a água gelada, né, tocando o nosso estômago, e quase sempre é uma situação, uma experiência não muito agradável, embora os americanos sejam loucos por qualquer coisa que seja extremamente gelada, né? Ou se a gente ouve um barulho que é completamente externo, né? A gente não ouve através do nosso ouvido externo, a gente não sente aquele frio, o calor do chá através da nossa pele externa. Esses são os nossos órgãos de percepção que são voltados para dentro, entendeu? Até mesmo os ruídos que a gente possa ouvir dentro do nosso sistema, entendeu? É parte desse aparato de perceptivo, entendeu? Que também consegue captar estímulos internos. Porque, às vezes, nós ouvimos os sons emitidos pelas nossas expirações e inspirações, ouvimos o zumbido quando os nossos ouvidos são aquietados, sem entrar no aspecto místico, né, das pessoas que vão entrando em meditação muito profunda e começam a ter todo tipo de experiências auditivas, visuais, né, os 5 órgãos dos sentidos, eles se internalizam e o indivíduo começa a experimentar esse mundo de cores, formas, etc., que é um mundo interno que existe, né, na mente do indivíduo, por assim dizer. Quando nossos olhos estão fechados, vemos a ausência de luz no interior. Por exemplo, o verso 10. Quando nossos olhos estão fechados, nós vemos o quê? Nós vemos a ausência de luz, né? E ao arrotar, nós experimentamos o sabor e o odor. Assim, os órgãos dos sentidos dão origem a experiências das coisas também dentro do nosso corpo. Os órgãos do sentido, que pertencem à mente, também têm a capacidade de captar esses fenômenos que existem internamente dentro do nosso corpo físico. Okay? Eu não sei exatamente se esses órgãos dos sentidos, porque a linguagem aqui de Vidyaranya Swami misturou um pouco, se esses órgãos dos sentidos, assim, os órgãos dos sentidos dão origem também à experiência das coisas que ocorrem, desses fenômenos que ocorrem dentro do corpo físico. Não sei exatamente se ele se refere aos órgãos internos, né, que pertencem à mente, ou os órgãos do sentido externos, muito provavelmente significa aos órgãos dos sentidos, não aos instrumentos dos sentidos. Porque quando nossos olhos estão fechados, nós vemos a ausência de luz no interior. E a ausência de luz, ela não requer os nossos olhos físicos, ela requer uma mente que tenha a visão da escuridão em relação à visão daquilo que é iluminado.
Vocês estão acompanhando? Se ficar muito cansativo esse texto para nós, a gente pode parar de vez em quando e falar do coronavírus. Não, está muito interessante. Vai servir para fazer exercício depois, entendeu? Sim. Ok. Experimentamos sons internos produzidos pelos nossos sistemas fisiológicos. Nós sabemos que os nossos pranas, né? Eles podem produzir sons que são internos, eles não são disponíveis aos nossos instrumentos externos, né? Se seus ouvidos estiverem tapados, por exemplo, a gente pode ouvir sons internos produzidos pelo movimento da respiração, né? Mas nós tapamos o ouvido completamente, não tem nenhuma possibilidade que o nosso instrumento de audição possa captar aquele som. Mas a nossa mente consegue captar. São outras inferências que nós podemos utilizar para compreender a distinção entre os instrumentos de percepção e os órgãos que pertencem à mente. Se os nossos ouvidos estiverem tapados, nós podemos ouvir sons internos produzidos pelo movimento da respiração. Nós podemos ouvir os batimentos cardíacos produzidos pelo sistema circulatório ou o ronco do estômago causado pelo fogo digestivo. O tato interno causa sensação de suavidade, né, dependendo do alimento ingerido, né? A visão interna ilumina a escuridão quando os olhos estão abertos, estão fechados. A visão interna, né? Que visão interna é essa? Né? É a mesma luz que ilumina os nossos sonhos, né? Quando a gente sonha, a gente vê a luz no meio da noite, né? Então, essa luz, esse mundo sutil, entendeu? Os 5 órgãos de percepção e os órgãos de ação que existem na mente, eles continuam operativos, entendeu? Então, essa visão interna ilumina a escuridão quando os olhos estão fechados. Eructar ou arrotar indica que sabores e odores internos são revelados, né, através dos nossos hálitos, né? Então, esses são outros comentários. Tudo isso serve para indicar, né, inferencialmente, que os órgãos de percepção, eles estão localizados na mente, no corpo sutil e não no corpo físico. Toda essa análise é simplesmente uma forma da gente compreender a distinção, né, entre os instrumentos, que são inertes, eles não são autoconscientes, e a mente que produz, que possui uma certa autoconsciência, naturalmente ela é uma consciência emprestada, né, mas ela é capaz de cognitivamente experienciar e determinar esse relacionamento com os objetos e suas propriedades. Então, compreender isso nos permite mais claramente de compreender esse mecanismo que nos propicia a experiência e discriminar, né, a consciência do intelecto, da mente, dos órgãos sensoriais. Todas essas análises minuciosas servem somente para estabelecer essa discriminação sempre mais clara em nossas mentes, né? Nós estamos analisando as propriedades dos objetos em relação aos instrumentos de percepção e os órgãos, estamos discriminando essas diversas etapas, né, nesse processo chamado consciência experienciando através do Jiva. E tudo isso serve ao propósito de nos conduzir a essa final determinação, discriminação daquilo que eu sou como a consciência e aquilo que o mundo é, né, como os objetos inertes e os objetos sencientes que se apresentam no âmbito da minha consciência e existência, né? Os instrumentos são localizados no corpo físico. Se os órgãos produzem a experiência dos objetos e o corpo sutil produz os órgãos, os objetos são causados pela mente. Então, vamos revisar essa frase, porque essa aqui é uma frase conclusiva. Se os órgãos de percepção, eles produzem a experiência, porque, como a gente sabe, tudo ocorre na mente.
A mente se utiliza dos órgãos de percepção, dos instrumentos de percepção, mas tudo ocorre simplesmente na mente. A gente vai analisar mais para frente que a mente ela tem diversas funções, entre elas a de integrar todos os estímulos recebidos através dos instrumentos de percepção e os órgãos de percepção. Tudo ocorre somente na mente. Tá? Então, se os órgãos produzem a experiência, né? A mente produz a experiência dos objetos, e o corpo sutil, ele desmembrou a mente entre os órgãos de percepção e a mente ela mesma, né? O corpo sutil. Se os órgãos produzem a experiência dos objetos e o corpo sutil produz os órgãos, né? Porque os órgãos de percepção eles são um pouco mais densos do que a mente. Aqui nós entramos numa linguagem que muitas vezes é confusa, porque o corpo sutil é uma combinação de diversas funções, entendeu? Que constituem aquilo que muito frequentemente nós chamamos de mente, a mente do Jiva, né? Corpo sutil do Jiva, né? Então, se os órgãos produzem a experiência, os órgãos é uma das funções do corpo sutil, da mente do Jiva. Se os órgãos produzem a experiência dos objetos, então a mente, ou o corpo sutil, produz os órgãos. Por quê? Os órgãos eles são mais densos do que a mente. Quando você vê no nosso pôster, pirâmide, nós temos lá os pranas, aquela linha divisória entre o corpo sutil e o corpo físico. Nós temos as 5 funções fisiológicas e nós temos os 5 órgãos de percepção e os 5 órgãos de ação. Todos eles pertencem ao corpo sutil. E acima dos órgãos de percepção, os órgãos sensoriais, existe a mente, o aspecto mental, emocional da mente, que tem a função de integrar esses estímulos sensoriais, né? Então, os órgãos de percepção, eles são mais densos do que a mente é mais densa do que o intelecto. Então, como nós sabemos, esse universo ele é produzido, ele é gerado do mais sutil para o mais denso, mais grosso, até grossificar como o universo manifesta. Muitos dos nossos textos diz que a consciência é o mais, the most subtle of the subtle, é o mais sutil de todos os sutis. O corpo causal é extremamente sutil, o nosso corpo sutil é muito sutil, o intelecto é o aspecto mais sutil do nosso corpo sutil, depois nós temos ali a mente, depois nós temos os órgãos de percepção, os instrumentos de percepção já pertencem ao corpo físico. Então, o que esse fechamento aqui diz é que se os órgãos de percepção produzem a experiência dos objetos, a mente produz os órgãos, porque a mente é much more subtle do que os órgãos de percepção, ok? O corpo sutil, a mente produz os órgãos e produz os objetos são causados pela mente. Então, nessa cadeia, né, nós temos essa relação que eu fiz aquele comentário no início da nossa aula hoje, né, que parece que tudo é gerado somente do mais sutil para o mais dentro. Então, a mente é que está causando o fenômeno, entendeu? Mas a gente precisa compreender que esse fenômeno universal, ele não é linear, ele é cíclico. A mente sozinha, ela não produz o universo, a mente sozinha, ela não produz as experiências, entendeu? É uma inter-relação entre os objetos produzidos por Maya e Ishvara que vão alimentando a mente, entendeu? Com essas propriedades dos objetos, de modo que a mente desenvolve essa capacidade perceptiva das propriedades dos objetos, aí aparece como se a mente estivesse produzindo a experiência. Mas tudo isso é um cíclico interdependente entre os objetos do campo e a mente que percebe os objetos. A gente pode, sim, dizer que os objetos são causados pela mente, na mente, mas a mente depende também dos objetos para poder captar o objeto. Porque como a gente pode lembrar, o desenvolvimento desses órgãos sensoriais que pertencem à mente, elas são um desenvolvimento dos objetos, né? Os 5 elementos, digamos assim, né? A base
né, primordial dessa manifestação física sutil do universo é a partir dos objetos, a partir dos elementos que os órgãos se desenvolvem. Então, os órgãos eles têm esse relacionamento de interdependência com os objetos e um alimenta o outro. Tá? Então, esse é o ponto. Então, se os órgãos nessa linha, né, se os órgãos produzem a experiência dos objetos, a mente produz os objetos são causados pela mente, e na mente também. Então, é tudo isso. Então, porque a gente tem que corrigir, a gente tem que analisar e verificar tudo isso para a gente não pensar que sim, não é assim mesmo. A mente causa tudo, então eu tenho o poder de causar os objetos, eu tenho o poder de manipular os objetos, eu posso fazer tudo. Aí a gente começa já a viajar, entendeu? Nesses conceitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas análises, porque elas servem um certo propósito, entendeu? O propósito é simplesmente de desmembrar as nossas experiências, entendeu? De tal modo que a gente possa compreender esse relacionamento entre a consciência, a mente, os órgãos de percepção e os objetos. E, no final das contas, tudo isso serve somente ao propósito de poder discriminar, né? Individualizar e reconhecer a nossa real natureza como uma consciência, né? Esse princípio que existe além ou por trás dessa trindade chamada Shvara, Jiva e os objetos do campo, Jagata, né? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém ficou cansado com tudo isso? Eu fiquei pensando daquela situação que você falou assim, fechar aqui o áudio, a câmera, porque eu vou agora colocar uma coisa na minha garganta, né? E aí fez o barulho, aí todo mundo inferiu, né? Isso, o órgão, né? O instrumento captou foi o instrumento da audição, mas o órgão dos sentidos, ele produziu o objeto pensamento na mente de que é não sei o nome desse negócio aí, mas sim. Borrifador. Isso, que é o seu borrifador, né? Cada um deve ter, que não vão imaginar que tem um borrifador do seu jeito aí, que só tem na Itália, mas cada um deve ter produzido na sua mente, pelos seus órgãos dos sentidos e pelas suas vássanas, um objeto diferente, porque... Sim. Então, eu fiz essa relação aqui do que tudo acontece na mente, né? Sim. Com essa relação. É correto pensar assim? É muito, muito bacana, uma grandíssima contribuição da nossa Super Betânia, que ela está se tornando uma Yane realmente cada vez mais, né, firme e clara nessa compreensão. Exatamente, né, o conhecimento inferencial, né, ele ocorre através dos órgãos de percepção e ocorre dentro da mente, né, e a gente consegue inferir isso. Mas isso não significa que a mente realmente tenha produzido o spray, né? Ela simplesmente ela captou, ela reconheceu, né, o objeto através de suas propriedades, que é a parte que ilustra ainda mais claramente esses tópicos dos últimos versos, né? Através da propriedade do objeto, a Betânia ela simplesmente ouviu o tch, tch, e aí ela já matou a charada, né? O que ontem eu fiquei pensando quando nessa frase, né, o objeto que é um órgão dos sentidos produz, né, apenas produz, né, o objeto que um órgão dos sentidos produz. Aí na hora que ele falou isso eu pensei assim, produz um pensamento, né? Não Sim. Que é o objeto em Sim, si exatamente. denso ali, é o pensamento que ele produz. Sim. E aí isso que a gente está chamando como objeto, né, o pensamento. Esse é um outro ponto muito importante, porque nós, muito frequentemente, nos nossos textos, nós dizemos que um pensamento de um objeto é sempre fiel ao objeto, né? Você já deve ter lido o James, nos seus livros, afirmar isso. O pensamento do objeto é sempre truthful ao objeto. Mas ocorre que, muitas vezes, os pensamentos que nós temos em relação ao objeto, eles não são realmente fiéis
a natureza e a propriedade dos objetos, né? Então, muitas vezes, um objeto produz um pensamento e o pensamento, não é fiel ao objeto. Eu olhei para isso aqui e, por causa da minha capacidade intelectual, capacidade visual, imediatamente eu interpretei, é uma tartaruga pequena, né? Então, não sempre os pensamentos do objeto são fiéis ao objeto, né? Então, aí é que a gente entra no campo do conhecimento correto, o conhecimento errôneo, que vai fazer com que a gente interprete os objetos, experiências, entendeu? De modo fiel àquilo que eles são ou de modo equivocado, né? Então, o pensamento do objeto, ele é um fenômeno objetivo que ele mais ou menos pertence a cada um de nós, dependendo do nosso programa, das nossas noções, das nossas ideias em relação aos fenômenos, objetos, e so on. Você entendeu essa distinção, Betânia? Ok. Arlindo, Sim? esse aí que você falou acaba sendo aquele exemplo da cobra e da corda, né? Sim. Sim, sim. Porque a pessoa viu uma coisa, mas interpretou errado. Exatamente. Ótima Pensamento contribuição, errado. José Roberto. Gostei que você trocou o seu nome hoje. O José Roberto, ótima contribuição. Né? Então, a gente tem que ficar esperto nessa coisa, que a mente, ela produz o objeto, não, ela produz um pensamento do objeto, como a Betânia falou, e esse pensamento do objeto, não sempre ele é fiel à natureza do objeto. Então, viver uma vida fundada no conhecimento, né, significa viver uma vida sempre mais fundada na real, na devida e apropriada compreensão daquilo que ocorre em termos a nós, né? Naturalmente, a gente não pode desenvolver o conhecimento científico que existe nos campos da ciência, né? Porque uma vida humana não bastaria para desenvolver todos esses conhecimentos. E não é necessário, não é essencial, mas a gente precisa desenvolver, pelo menos, esse conhecimento espiritual que resolve a problemática, entendeu? Porque o conhecimento espiritual, ele já indica para o indivíduo que ele não precisa saber tudo, Ishvara sabe de tudo, ele precisa saber como se comportar de modo a viver uma vida, né, alegre, feliz, contente, em harmonia com os outros seres, em harmonia com o Dharma, etc, etc. Então, isso tudo é parte daquilo que nós referimos como esse corpo de conhecimento espiritual, né, que não necessariamente precisa de saber tudo a respeito dos objetos, né? Um cara espiritual com pouca visão pode dizer, não, eu toquei isso aqui, é uma tartaruga, não importa, entendeu? Ele pensou que é uma tartaruga, mas ele ainda assim ele sabe que uma tartaruga, ou seja o que for, é um objeto e ele é um objeto manifesto, né, criado, né, por Ishvara, e nós precisamos tratar todos os objetos do campo com respeito, com apreciação, que tudo nesse Jagat serve o seu propósito, até mesmo o coronavírus. Importante que a gente lembre sempre disso, né? Onde é que nós estamos? Ok. O órgão de ação no campo do Dharma. Então, agora nós vamos analisar os órgãos de ação, né? Lembra que nós temos, né, o campo dos objetos físicos materiais. Aí nós temos entre a linha do corpo físico do indivíduo jiva, né, e o corpo sutil, nós temos os órgãos, os instrumentos de percepção, os instrumentos de ação que pertencem ao corpo físico, e nós temos os órgãos de percepção e os órgãos de ação que pertencem à mente. Agora nós vamos analisar as nossas experiências do ponto de vista desses órgãos e instrumentos de ação, aqueles que respondem aos estímulos recebidos do campo. O verso número 11. As ações dos seres humanos podem ser classificadas em 5 grupos principais: o falar, o agarrar, o movimentar, o excretar e a reprodução sexual.
né, o ato sexual. São as ações, são os órgãos através dos quais nós podemos falar, nós podemos obter, manter, agarrar semente, nós podemos nos movimentar, nós podemos excretar aquilo que não é natural ao nosso sistema e nós podemos reproduzir, né? Nós temos esses órgãos que nos permitem tudo isso, né? Todas as outras ações se enquadram em uma dessas categorias. Existem diversas outras ações, mas essa é uma classificação básica, genérica, ok? Os 5 tipos de ação são realizados através dos 5 órgãos de ação. Então, agora, nós vamos dizer, os 5 tipos de ação são realizados através dos 5 instrumentos de ação, para manter a nossa linguagem homogênea. Os 5 tipos de ação são realizados através dos 5 instrumentos externos de ação, que é a boca, a gente precisa da boca para falar, as mãos para agarrar, os pés para locomover, os ânus, né, para excreção e os órgãos genitais para procriação. Okay? Então, nós temos esses tipos de ações que somente podem ser realizadas através desses 5 tipos de instrumentos externos de ação, instrumentos de ação. Os órgãos de ação, do mesmo modo, eles são inferidos ao se observarem as ações. Quando a gente faz uma ação de falar alguma coisa, né, a gente utiliza a língua, etc., etc., a verbalização ocorre e a gente infere os órgãos da fala, entendeu? Através dos seus efeitos, que é a linguagem que nós expressamos, né? Você não pode agir sem uma causa. Tudo que existe, existe como um efeito de uma causa, né? E como nós já estabelecemos, né, todo efeito se torna uma causa, toda causa se torna um efeito. Você não pode agir sem uma causa. Os órgãos de ação estão ocultos, né, na mente, estão ocultos nos instrumentos do corpo sutil, né? Esses são os órgãos de ação, né? Então, esses órgãos de ação existem na mente. Os instrumentos de ação física, eles podem estar em condições fisiológicas perfeitas, fisicamente perfeitas, mas ainda assim, algum problema pode existir a nível dos órgãos internos de ação e impedir que aquelas ações possam ser desempenhadas normalmente, naturalmente, muito embora o aspecto físico, né, dos instrumentos de ação possam ser intactos, possam ser em perfeitas condições. A mente é o 11º órgão dos sentidos. Isso é muito interessante. Em alguns dos nossos textos, isso é colocado que a mente é o nosso 11º ou o nosso 6º sentido, ok? Quando a gente coloca em termos dos 5 órgãos dos sentidos de percepção, aqui nós estamos analisando do ponto de vista dos 10 órgãos. Os 5 órgãos de recepção e os 5 órgãos de ação, de resposta. Estímulo, recepção, resposta. Então, nós podemos dizer que a mente é o 11º órgão dos sentidos, ou nosso 6º sentido. O que isso significa dizer? Significa que ela rege os 5 órgãos que coletam informações e elas regem os 5 órgãos que produzem as ações. Vê a importância da mente nessa cadeia, né, chamada experiência, que é um aspecto relacional da consciência toda vez que Maya entra em operação e a consciência se torna uma entidade experienciadora chamada o Jiva, né? Então, a mente, esse instrumento primário de experiência e conhecimento, esse é um termo que eu gosto muito de enfatizar, que a mente é o nosso instrumento primário de experiência e conhecimento. Isso é importante ser enfatizado porque nos rende conta da importância da gente realmente cuidar de nossas mentes, entendeu? Purificar as nossas mentes, refinar as nossas mentes, fortalecer as nossas mentes, né? Porque é através da mente, entendeu? Nós temos os órgãos de ação, os órgãos de recepção, os instrumentos, etc. Mas é através da mente que a gente vai poder realmente
receber esses estímulos e responder aos estímulos com respostas apropriadas e devidas, né? Então, a mente é o nosso instrumento primário através do qual a gente vai poder interagir de modo adequado e devido com o campo, mais ou menos adequadamente e devidamente, dependendo da nossa capacidade mental, do nosso corpo sutil, a purificação, preparação, a força, a estabilidade, o equilíbrio mental e emocional, a nossa capacidade discriminativa, tudo isso precisa ser muito desenvolvido, porque a mente é o nosso instrumento primário. Ela é o nosso sexto sentido, nesse sentido, ou o 11º sentido. Ela é que vai reger os 5 órgãos de recepção e os 5 órgãos de ação. Ela existe situada no corpo sutil. A mente depende dos órgãos dos sentidos e dos órgãos da ação para funcionar nessa interação com os objetos externos. Ela é chamada de órgão interno, Antakarana. Tá? Então, é o 11º órgão, né? Ou o nosso 6º órgão dos sentidos, porque ela rege, ela integra, a gente vai ver mais em detalhes o modo que essa mente funciona, para a gente ver o quanto sofisticado Ishvara nos criou, entendeu? Ele fez de nós um instrumento extremamente sofisticado para servir ao propósito desse autoconhecimento, né? Que horas são? Ok, a gente ainda tem outros 5 ou 10. Nós começamos um pouco mais tarde. Então, o que a mente faz? Quais são as funções dessa mente? Primeiro, ela direciona o tráfego. Ela direciona o tráfego. 5 fluxos de informação fluem através dos sentidos perceptivos, né? A gente está recebendo. Existem 5 tráfegos, 5 tipos de estímulos que aparecem, né? Que nós recebemos dos campos, né? Se nós entrarmos em contato com um objeto que possui 5 tipos de propriedades relativas aos 5 diferentes elementos, entendeu? Então, nós vamos ter que direcionar o tráfego, né? A gente vai perceber, a gente vai abrir, vai colocar o sinal verde para todos os órgãos sensoriais, de modo que eles possam captar as propriedades que requerem esses 5 órgãos de percepção, porque esses 5 órgãos de percepção eles foram desenvolvidos das propriedades dos 5 elementos primários. Tá? Então, se um objeto possui as 5 propriedades, nós precisamos de abrir os canais dos 5 órgãos de percepção, a audição, o tato, a visão, etc., etc., de modo que a gente possa captar esse estímulo de modo mais apropriado, de modo mais devido, preciso, etc., etc. Elas coletam essas informações e ela começa por direcionando o tráfego. O tráfego, os 5 fluxos de informações fluem através dos sentidos perceptivos. Para evitar a confusão decorrente de informações conflitantes, a mente abre e fecha os órgãos dos sentidos, permitindo apenas o fluxo de tráfego de pensamentos por cada vez. O que isso significa dizer? Se eu entro em contato com uma música, a mente imediatamente ela exalta o órgão da audição e ela fecha os outros órgãos que não são necessários, órgãos internos, de modo que a minha audição seja mais apurada, mais precisa, mais apropriada possível. Então, ela vai constantemente, ela vai abrir e fechar o tráfego desse fluxo de estímulo, entendeu? De tal modo que a gente possa abrir os órgãos de percepção que são referentes àquele objeto de experiência, de tal modo que ela fecha e abre constantemente esses canais, de modo que a gente possa captar. Imagina se a mente estivesse um pouco perturbada e na hora, no momento que eu vou ouvir uma música, a minha mente ela fecha a minha audição e ela exalta a minha visão e eu fico querendo ouvir a música através da minha visão, através da minha capacidade visual, né? Ou eu posso começar a querer tocar o ar para ver se eu posso obter um tato, ou cheirar para ver qual o cheiro dessa música, entendeu?
Não, ela vai simplesmente, ela vai constantemente, ela direcionando esse tráfego e abrindo e fechando esses órgãos sensoriais exatamente em função das propriedades dos objetos. Entendeu? Olha a perfeição de tudo isso, o que Ishvara, né, nos propicia. Né? A gente não precisa fazer nada disso, Ishvara faz tudo isso para a gente. Né? A mente, ela decide qual órgão funcionará conscientemente e quais órgãos funcionarão subconscientemente, ou seja, inconscientemente. Tá? Então, ela vai exaltar os órgãos, ela vai abrir esse tráfego, né? De modo que a gente possa obter esse estímulo de modo mais apropriado, preciso, etc. Quando você está assistindo a televisão e comendo, e você continua comendo, mas não sabe o quanto está comendo porque você está concentrado na televisão. Isso é um problema, né? O pessoal nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu vou começar a contar um pouco de história para a gente não ficar muito cansado. Primeira vez que eu fui visitar a minha ex-esposa nos Estados Unidos, eu conheci o marido dela e eu já há muitos anos que eu não tinha contato com eles, né? Isso foi nos anos 90. E eu fui lá e eles prepararam um almoço, uma janta, e eu pensei, agora sim, a gente vai sentar na mesa, a gente vai ter tempo de bater um bom papo. Né? Eu estava naquele período, vivia na Itália já há mais de 5, 6 anos. Na Itália é importante, quando a gente come, a gente não come simplesmente, a gente come e fala. Né? Você tem que sentar na mesa e tititi, 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 os franceses também, né? Tititi, 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 e tem pessoa que deixa a comida ficar fria porque ela fala mais do que come. Né? Então eu fui lá e eu falei, opa, então agora finalmente a gente vai ter tempo de sentar na mesa e bater um bom papo. Eles serviram o jantar, aí falaram, o sistema aqui é assim, a gente se serve no fogão. Aí vai lá, cada um serve o seu prato, e aí cada um leva o prato, senta nesse sofá gigantesco americano, né? E o marido dela pergunta, que tipo de filme você quer ver? Então, a primeira coisa é que tipo de filme a gente vai ver no jantar hoje, né, querida? Amor, que tipo de filme? Aí vai lá e, pum, coloca um filme. Então, eu me permiti de dizer claramente para eles, putz, eu não estou acostumado com isso. Né? A gente passou o dia inteiro quase sem se falar, agora seria uma oportunidade da gente sentar na mesa e realmente comer e ter uma boa conversa. Né? Agora, guardar uma televisão, isso não é parte da minha cultura. Ele se desculpou um pouquinho e falou, sim, tudo bem, vamos fazer um esforço e vamos sentar na mesa, vamos comer. Mas, afinal das contas, não rolou quase papo nenhum, entendeu? Porque era a mente do cara, ele estava só pensando em voltar para a televisão depois do jantar. E assim, todas as outras vezes que eu visitei eles, essa é a regra. A gente serve a comida e a gente senta em frente dessa televisão monstruosa e a gente fica vendo filme e comendo, né? Vendo filme e comendo. Então, isso é um problema. Quando você está assistindo a televisão e comendo, você acaba comendo muito mais, porque a sua atenção não é no paladar, não é na comida, não é isso, é no filme, entendeu? Você pode se distrair e, de repente, comer mais do que você precisa, né? Por quê? Porque o seu órgão sensorial, não, em vez de estar abrindo o canal do sabor, né? O sabor, dessa percepção do palato, ele está mais focado no canal da percepção visual dos nossos sentidos visuais. Ele está ali, o foco consciente é naquilo e o foco inconsciente, o subconsciente, é no palato e na quantidade de comida que eu vou ingerir. Então, isso se torna um problema. A mente permanece focalizada no corpo sutil, se por sua vez está localizado no causal, e às vezes chamado de coração, Hridaya. Eu não sei como pronunciar essa palavra sânscrita. O corpo causal, às vezes chamado de coração. Essa é uma discussão, que é um ponto que o Rosalvo, eu tive uma conversa uma vez com o Rosalvo. O coração é o aspecto mais essencial daquilo que nós somos, entendeu? E o que é o mais sutil dentro da nossa constituição chamada Jiva, os 3 corpos. O mais sutil dentro de nossa constituição jívica é o corpo causal, né? O mais sutil do sutil, né?
Então, o corpo causal muitas vezes é referido como coração, the core, né? Ok. A mente está localizada no corpo sutil. Por sua vez, está localizada no corpo causal, às vezes chamado de o coração do Jiva. Não está localizada no cérebro. A palavra coração significa o que é essencial, como diz o ditado. Vamos ao cerne da questão, né? O corpo sutil não pode existir sem o corpo causal. A mente é chamada de órgão interno. No sono profundo, a mente está no coração, ela repousa no corpo causal. Mas ao acordarmos, ela pervade o corpo físico, né? Ela pervade os três corpos, na verdade, né? Não, os três corpos, não, ela pervade ela mesma e o corpo físico. Portanto, você não pode dizer que a mente é interna. Os órgãos dos sentidos entram em contato com o mundo diretamente, mas a mente só pode entrar em contato com o mundo através dos órgãos dos sentidos. Okay. No sono profundo, a mente está no coração, no corpo causal, mas ao acordarmos, ela pervade o corpo físico. Portanto, você não pode dizer que a mente ela existe somente internamente. Isso é um ponto muito interessante. Por quê? Porque a mente ela é o veículo, é o médium, é o instrumento, né? que anima e que vivifica e que permite ao corpo físico de se manter ativo, né? Vivente, etc, etc. Então, a mente é o que dá vida e o que dá animação ao corpo físico, né? A mente, quando ela se desassocia do corpo físico, o corpo físico começa a deteriorar, como nós já sabemos, né? Então, não se pode dizer que a mente ela existe somente internamente. A mente, por quê? Porque a mente, o corpo sutil, ele pervade o corpo físico. Então, a mente existe, ela penetra, e ela, qual é aquela outra palavra? Ela pervade, penetra e permeia todas as células do nosso corpo físico. Então, a mente, ela existe, porque é ela que anima, ela que vivifica o corpo físico. E a mente é o corpo sutil. Lembra que é do causal ao sutil ao físico, né? Então, isso é o que significa. A mente é chamada de órgão interno, muito embora ela pervada, permeie, penetre, anime, vivifique todas as células do corpo físico. No sono profundo, a mente está no corpo causal, mas quando acordarmos, a mente pervade todo o corpo físico. Portanto, você não pode dizer que a mente é somente interna. Os órgãos dos sentidos, né, os órgãos de sentido entram em contato com o mundo diretamente, o mundo externo, mas a mente só pode entrar em contato com o mundo através dos órgãos do sentido. A mente ela só pode entrar em contato através dos órgãos dos sentidos. Isso já é muito claramente compreendido, né? Toda essa cadeia, né, que nos permite, né, que nos propicia esse status de entidades experienciadoras. Ocorre através da mente, os órgãos sensoriais e os instrumentos sensoriais, né? A mente só pode entrar em contato com o mundo através dos seus órgãos dos sentidos. Portanto, diz que a mente é interna com referência aos órgãos dos sentidos. Então, a mente é interna em referência aos órgãos internos dos sentidos, mas a mente ela se utiliza dos órgãos, dos instrumentos externos para poder entrar em contato com o mundo dos objetos. Portanto, disse que a mente é interna, sim, mas em referência aos órgãos internos dos sentidos, não possuindo. O que é isso aí? Possuindo. Arlindo, é um erro aí, é não possuindo. Não possuindo, né? Eu imaginei. Eu Obrigado. errei aqui. Então, portanto, disse que a mente é interna com referência aos órgãos dos sentidos, não possuindo acesso independente ao mundo,
né? Isso é muito interessante, de novo, isso esclarece, ilustra ainda mais aquele ponto. A mente, quando desassociada do corpo físico, ela não é uma entidade jiva, ela não é uma entidade experienciadora. Aquilo que determina o jiva, né, que configura o jiva, que define o jiva, é a consciência associada a 3 corpos. O corpo sutil, ele requer o corpo físico, porque é no corpo físico que existem os 5 instrumentos de percepção e ação, entendeu? Então, um jiva somente é um jiva na medida que ele é associado aos órgãos físicos, e ele assim eles utilizam os 10 instrumentos de interação com o campo e os objetos do campo. Somente então ele é um jiva, a entidade experienciadora que continua o seu processo kármico, né, de trabalhar e processar os seus karmas, o seu conhecimento, as suas ignorâncias sendo neutralizadas, etc, etc. Portanto, disse que a mente é interna com referência aos órgãos dos sentidos, não possuindo acesso independente ao mundo. Se você seguir a lógica apresentada aqui, não sei se vocês já notaram, eu gosto sempre de colocar essa linguagem em termos de nós, os jivas, entendeu? Não sei se alguns de vocês, eu até sugiro a todos nós do Vedanta Brasil, que temos essa tendência de compartilhar os ensinamentos, da gente sempre se colocar incluídos nesse processo, né? Porque senão fica assim, não, eu sou o professor e as pessoas, você isso, você aquilo. Não, quando nós, né? Portanto, se nós seguirmos realmente a lógica apresentada até aqui, nós concluiremos que a mente é um efeito ou um produto, né? E o corpo causal é a causa. Existe causa, o corpo causal é chamado causal porque ele causa a mente, e a mente, através dos instrumentos físicos de percepção, ela interage com o campo e ela desenvolve esses conhecimentos cognitivos, né, que permitem esse processo de crescimento, desenvolvimento ou elevação espiritual, que é o objetivo, né, mais elevado da nossa experiência humana. Então vamos... Cadê a Betânia? Betânia, tu tem problema com internet, Betânia? Arlindo, só uma... problema aqui, está caindo minha internet toda hora. Talvez seja porque tem muita gente em casa e os serviços no Brasil são muito precários, então isso deve estar afetando, né, o internet em geral. Diz, Marcelo, o seu microfone está fechado, Marcelo. O corpo causal, né? Ele é a causa. Ou seja, as vássanas, então, são a causa que descem, é isso? Sim, o corpo causal é o depositório, né? Onde todas as nossas impressões mentais e emocionais passadas, elas são retidas. O arquivo, né? Onde a memória de tudo aquilo que nós já experimentamos é contida. E essas memórias, elas constituem as nossas tendências de pensar, dizer, agir, entendeu? Essas tendências, né, elas já existem como semente, como potencial nesse corpo causal, que é um depositório. Depositório é correto, Alex, dizer? Repositório pode ser, ou um depósito. Repositório. Repositório está ótimo. Então, é o repositório no qual todas essas impressões mentais, intelectuais, emocionais são contidos, né? Então isso é que vai constituir as vássanas e as samskaras, que são conglomerados de vássanas que vão desenhando as nossas personalidades e caráteres, né? Tudo isso existe no corpo causal, né? E ele se manifesta como no corpo físico, como a nossa personalidade, né? a nossa constituição mental, emocional, intelectual, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos sermos do ponto de vista mental, emocional, intelectual. Tudo isso vem do causal, né? Vássanas, né? Aí
os pensamentos, as ideias, as noções, os desejos, os medos, né, etc., as motivações a nível mental, e aí o corpo físico vai e executa as nossas respostas aos estímulos, né, constantemente, continuamente. Grato. Então vamos fazer um break. O Júnior ergueu a mão. Júnior, diz aí, querido. Bom dia a todos. Duas perguntinhas somente, professor. Vamos ver. Se for pergunta muito difícil, a gente deixa para depois do intervalo. Vamos ver. Tá bom. A respeito do corpo causal, sendo ele esse repositório, seria correto, condiz com o ensinamento, que a moksha seria, então, uma diluição de todo esse conteúdo do corpo causal, providenciando desta forma, então, essa liberação das encarnações compulsórias? E outra pergunta seria... Não. Uma pergunta de cada vez, porque essas perguntas são complexas. Então, a primeira pergunta a resposta é não. Isso não significa dizer que o corpo causal precise ser esvaziado de todo esse conteúdo mental, emocional, intelectual que existe, todas essas impressões, entendeu? Essas impressões que constituem o material, né, que mais tarde se manifesta como a minha personalidade mental, emocional e intelectual. A gente não precisa de eliminar ou destruir ou dissolver todas as vasanas, entendeu? A gente precisa converter essas tendências, essas vasanas, essas samskaras, entendeu? Essas tendências, essas predisposições, essas propensidades de ver o mundo de um certo modo, de reagir emocionalmente de um certo modo, essas propensidades, elas precisam ser convertidas, transformadas. A gente precisa de cultivar vasanas fundadas nesse corpo de conhecimento espiritual que nós nos submetemos constantemente. Isso vai convertendo as nossas vasanas adármicas, rajásicas, tamásicas, autocentradas, todas aquelas tendências de ver o mundo e de responder ao mundo como se o mundo fosse um lugar perigoso, onde as pessoas estão ali, entendeu? Para me pegar, e etc, etc, e eu tenho que atacar, a melhor defesa é o ataque, todo esse tipo de interação fundada na ignorância, entendeu? Da natureza realmente de Mithya, da compreensão desse relacionamento espiritual entre o Jiva, a Ishvara e o campo, né? Então, todo esse conhecimento, ele vai produzindo, cultivando novas vasanas, e no final das contas, o indivíduo tendo essas vasanas, que fundamentalmente são vasanas dármicas, em harmonia com as leis naturais, cósmicas, essas vasanas, elas são satívicas em sua dominância, elas não são egocentradas, são vasanas que levam em conta o benefício do campo, o benefício dos outros seres. Então, essas vasanas, elas vão produzir esse corpo sutil, consciente, que é a plataforma ideal para que a gente possa contemplar e compreender a nossa real natureza. A gente precisa de boas vasanas, vasanas que são conduzentes à nossa purificação, refinação, ou whatever, mental, emocional, entendeu? A gente não vive sem vasanas, mas infelizmente, devido a essa ignorância universal, nós somos quase que invariavelmente governados, operados por vasanas fundadas nessa ignorância, nessa total ignorância espiritual, tá? Então a gente não precisa de dissolver, de destruir todas as vasanas, a gente precisa cultivar boas vasanas, a gente precisa, numa linguagem diferente, gradualmente converter essas vasanas em vasanas que propiciam a minha elevação espiritual, nossa elevação espiritual. A outra pergunta, Júnior? A outra é qual seria a relação desse corpo causal do Jiva com o corpo causal, esse corpo causal macrocósmico? Sim, o corpo causal macrocósmico, nesse caso, seria o repositório, né? O repositório de todas as vasanas do universo, né? Tudo aquilo, né?
aquilo que é conhecido, tudo aquilo que existe como tendências, como predisposições humanas, entendeu? Dos jivas humanos, tudo isso existe nesse corpo causal macrocósmico. Mas esse corpo causal, que em algumas outras linguagens espirituais, eles chamam de overall soul, a alma universal é que fornece, através desse sistema muito bem organizado, desenhado e ordenado, todas as vasanas do jiva, elas são fornecidas dessa conta. Vamos imaginar, eu nunca elaborei essa metáfora, o Banco Mundial e os outros bancos federais, entendeu? Os bancos. Então, essas vasanas, toda a riqueza, né, desse banco, né, universal, toda a riqueza existe aqui, mas ela existe nesse corpo macrocósmico causal, mas elas são fornecidas de modo ordenado e inteligente a cada uma dessas almas individuais chamadas os jivas, entendeu? Elas pertencem a cada um dos jivas, mas elas existem fundamentalmente nessa corpo, nessa sopa universal de vasanas, de purificações da consciência, energia, vibrações, pensamentos, emoções, tudo isso é parte desse universo, essa dimensão causal, extremamente sutil, tudo é contido ali, extremamente invisível. Perfeito, professor. Ok? Então vamos fazer um break? Ou alguém quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Aline, só uma coisa em relação ao que o Júnior perguntou. Algumas vezes, eu não sei se você ou se o James falam assim que assim, algumas vasanas precisam ser exauridas, né? Tipo assim, às vezes a pessoa não consegue, mas elas precisam ser exauridas. Esse exauridas não quer dizer que ela precisa ser eliminada, então é outra, entendeu? Eu estou fazendo confusão com isso. Sim, esse processo de esgotamento ou exaurimento de vasanas, ela serve um propósito, mas esse propósito ele só é realmente alcançado na medida que a gente compreende, entendeu? A gente compreende esse processo devidamente. Por exemplo, se nós temos uma conta kármica congestionada de muitos papas, né? A gente cometeu ações indevidas e não apropriadas, não em harmonia com o Dharma, por muitos anos ou vidas. Então, a gente tem uma conta kármica muito, muito repleta de papas, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai começar a esgotar, exaurir essas contas kármicas? A gente vai exaurir, esgotar essas contas kármicas através do sofrimento. A gente precisa sofrer desfrutar negativamente, entendeu? Esses karmas, sofrendo os resultados. Então, se a gente for sofrendo tudo isso, a gente está exaurindo esse papa karma. Mas a gente só exaure esse papa karma na medida que a gente faz bom utilizo do sofrimento. Por que a gente diz que o sofrimento é uma boa escola, importante, e sofrer faz bem? Mas só faz bem para os indivíduos que começam a conectar o sofrimento, entendeu? Com as suas ações anteriores. Então, você vai sofrendo, você vai exaurindo, esgotando os seus papas e você vai sendo purificado através da dor. Esse é o conceito, entendeu? Mas existem indivíduos que podem sofrer e eles, em vez de aprenderem algumas lições, eles podem se tornar ainda mais violentos, ainda mais adármicos também, entendeu? Então, a gente vai exaurir o papa somente na medida que a gente começa a crescer e compreender o valor do sofrimento psicológico humano, entendeu? E corrigindo as nossas ações, reações, verbalizações, interações com o campo, porque a gente compreendeu que alguma coisa estava errada no modo que eu pensava, falava e agia. Então, começa a me corrigir, né? Então, o sofrimento, as escrituras dizem que quando nós deixamos o corpo físico, se nós temos um corpo sutil, né, carregado, assim por dizer, de muitos papas, a gente vai exaurir, a gente vai esgotar uma boa parte desses papas numa dessas locas, que nada mais é do que um estado de sonho, que seria, no caso, um pesadelo, viver as aflições de todos aqueles sentimentos, emoções negativas,
referentes àquelas tendências, aquelas vasanas, aqueles resultados de ações, aquelas impressões conflitantes deixadas como rastros, né, das minhas ações anteriores. Então, se a gente vai numa dessas locas, a gente vai sofrer o que a gente comumente, né, no mundo esotérico chama de os níveis diferentes de infernos, né? A gente vai sofrer, e aquele sofrimento, as escrituras dizem, que serve como um processo de esgotar ou exaurir um pouco dos nossos papas, de modo que a gente possa encarnar ou obter um novo nascimento também. Entendeu? Tudo isso é muito fácil de ser compreendido quando nós analisamos as nossas experiências através dos 3 estados. Quando a gente sonha de noite, se a gente teve uma semana, um mês ou dias muito conturbados, as nossas reações foram adármicas, foram violentas, né, etc. Então, minha mente está conflitante, né, eu estou cheio de emoções, né, de arrependimento, remorso, raiva, vingança, o ressentimento, etc. Então, essa carga mental, emocional, ela não produzirá sonhos doces e agradáveis e celestiais, né? Ela vai produzir o quê? Sonhos muito desagradáveis, ela vai produzir os pesadelos, né? Então, esses pesadelos, eles servem ao propósito de descarregar um pouco daquele papa durante a noite. Aí, quando acorda de manhã, pelo menos, a gente exauriu, esgotou um pouco daquelas energias que elas simplesmente afloram, né, no meio da noite e projetam os seus próprios conteúdos, né? Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, talvez tenham ouvido eu contar a história quando eu cheguei em Puna, nos anos 80, em 1987. Quando eu cheguei em Puna, eu cheguei lá, eu passei muitos meses na Europa, vivendo situações muito difíceis, né? E minha mente era muito agitada, perturbada, conturbada. E quando eu entrei ali em Puna, eu entrei naquele campo de energia mais satívico, onde naquele tempo existiam darshans com Osho, Rajneesh 2 vezes por dia. Eu entrei ali, o contraste do meu estado mental com aquela energia que o Osho costumava chamar de Buddha Field, do campo búdico, né? Aquela energia satívica, um contraste, né, dessa interação entre a minha mente, muito perturbada, conturbada, e aquele campo, fez de modo que eu tive uma experiência no meio da noite que era muito mais do que um sonho, um pesadelo. Eu experimentei um nascimento, uma vida passada, na qual eu fui torturado até a morte no deserto. Essa foi uma experiência tão vívida, entendeu? Que ela teve um impacto no meu corpo físico, que eu passei quase um mês para me recuperar. O meu corpo inteiro se tornou rígido, eu não conseguia fazer quase nada, caminhar. Tudo isso porque aconteceu um release. Como se diz release, Alex? É uma liberação. Uma descarga, uma liberação, uma descarga desse conteúdo de medo profundo, esse conteúdo mental, emocional, de ser torturado até a morte. Eu sei o que é a experiência, porque eu ainda tenho uma memória, você entendeu? Então, aquela carga, ela simplesmente foi liberada, entendeu? Ela foi liberada assim no meio da noite, de uma coisa que duraram alguns minutos, vizinhos, todos vieram, e eu ainda assim, eu ainda vivi aquela realidade subjetiva, entendeu? Eu fiquei com a cabeça toda cheia de galos, horrível, porque eu me debatia no meu quarto, entendeu? E aí eu falando com uma pessoa amiga, falou assim, isso foi uma descarga, entendeu? Energética de algumas impressões de vidas passadas. E é exatamente o que ocorreu. Foi uma descarga que ocorreu de impressões mentais e emocionais de vidas passadas, né? Então, essas descargas, elas servem um certo propósito de liberar, né, essas energias, né, descarregar essas cargas, né? E a gente conhece muito bem, através, né, dos nossos pesadelos também, a gente sabe, a gente tem um pesadelo e a gente libera, ou a gente, através de alguns processos terapêuticos, né, a gente entra a nível mental, psicológico, emocional, a gente chega num ponto, aí tem aquela liberação emocional, energética, que a gente
mais tarde, em retrospectiva, a gente disse, uau, eu me sinto muito mais leve, alguma coisa realmente agora me libertou, né, dessa opressão mental, emocional, etc. Então, essas descargas, elas servem aos propósitos, e a gente tem que compreender que o sofrimento e a dor, elas também devem ser vistas de modo positivo, porque se a gente sofre é porque a gente precisa de exaurir ou esgotar os nossos papas, né? Toda vez que a gente sofre, a gente tem que lembrar, é uma oportunidade do Lorde de eu estar exaurindo um pouco mais de papa. Okay, então a gente continua depois. Letânia, você está aí? A gente continua então Não, ela não está. Eu vou avisá-la agora para ela fazer o anúncio. 11h10, então. 11h10, Ok? tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. A gente se